Olá, família! Sejam bem-vindos a mais um momento de reflexão aqui no nosso canal. Hoje, eu quero compartilhar com vocês uma história que tocou profundamente meu coração. Uma história sobre luto, esperança e a luz que insiste em brilhar mesmo nos momentos mais sombrios. Esta é a história da janela que nunca se fechou. Imaginem, Helena. Ela estava vivendo um pesadelo acordada. Tinha acabado de perder alguém que amava mais do que tudo, e o mundo dela desabou. A dor era tão avassaladora que a vida parecia ter perdido completamente o sentido. Para Helena, cada dia era uma luta para simplesmente existir. Seu refúgio, ou melhor, sua prisão, era seu quarto. As cortinas grossas estavam sempre fechadas, bloqueando a luz do sol, bloqueando o mundo lá fora. Era como se, ao escurecer o quarto, ela pudesse esconder sua própria dor, se tornar invisível para a vida que continuava acontecendo do outro lado da parede. A escuridão do ambiente era um espelho da escuridão que ela sentia por dentro. Cada canto do quarto ecoava o vazio em seu peito. Ela não queria ver o sol, não queria ouvir os pássaros, não queria ser lembrada de que o mundo continuava girando enquanto o dela estava parado. Mas, mesmo em meio a toda essa escuridão autoimposta, havia um detalhe, um pequeno detalhe que Helena não conseguia controlar. Lá no alto, perto do teto, havia uma pequena janela, daquelas basculantes quase esquecida. Por ser tão alta e de difícil acesso, não tinha cortina, não tinha como cobri-la completamente. E era por ali, todos os dias, que um teimoso e insistente fio de luz conseguia entrar. No começo, Helena odiava aquele fio de luz. Era uma afronta à sua dor, uma invasão em seu santuário de tristeza. A claridade parecia zombar dela, lembrando-a de um mundo alegre do qual ela não se sentia mais parte. Ela se virava na cama, cobria o rosto com o travesseiro, tentando em vão ignorar aquela pequena fresta de luminosidade. Era um lembrete irritante de que a vida lá fora continuava, indiferente ao seu sofrimento. Mas o tempo, esse mestre silencioso, começou a agir. Dia após dia, o fio de luz estava lá, pontualmente. Aos poucos, sem que Helena percebesse, sua raiva começou a se transformar em algo diferente. Ela começou a esperar por ele. Aquele feixe de luz que dançava na parede escura do quarto começou a se tornar uma presença constante, quase uma companhia. Não era mais uma afronta, mas um sussurro. Um sussurro silencioso que parecia dizer: "Eu estou aqui. Mesmo que tudo pareça perdido, eu ainda estou aqui." A luz não pedia nada, não julgava, apenas existia. E naquela existência simples, Helena começou a encontrar um pingo de consolo. Aquela pequena fresta de luz se tornou um ponto de referência em seus dias vazios, uma prova sutil de que, apesar de tudo, a esperança ainda existia. E então, um dia, algo mudou. Depois de semanas, talvez meses, vivendo na penumbra, Helena se levantou. Ela caminhou até a janela principal, aquela com as cortinas pesadas. Sua mão tremeu um pouco, mas ela segurou o tecido e, com um movimento decidido, puxou. A luz do sol invadiu o quarto de uma vez só, tão intensa que a fez fechar os olhos por um instante. As partículas de poeira dançaram no ar, reveladas pela claridade. O quarto, antes um túmulo escuro, agora estava vivo, cheio de luz e cor. Ao abrir a janela, Helena não deixou apenas o sol entrar. Ela permitiu que a esperança iluminasse sua alma. Naquele momento, ela compreendeu. Compreendeu que, por mais longa e escura que seja a noite, por mais devastadora que seja a tempestade, sempre haverá uma janela. Sempre haverá uma fresta, por menor que seja, que a luz encontrará para nos alcançar. Uma janela que, no fundo, nunca se fecha completamente. Essa história nos ensina algo muito poderoso. Todos nós passamos por momentos de escuridão profunda, perdas, desilusões, momentos em que parece que a alegria nunca mais vai voltar. Nesses momentos,
A nossa tendência é fechar as cortinas, nos isolar do mundo e nos afundar na nossa própria dor. E tudo bem sentir isso. É parte do processo de cura. Mas a história de Helena nos lembra de procurar pela nossa janela que nunca se fecha. Pode ser o sorriso de um estranho, uma música que nos conforta, uma mensagem de um amigo, ou até mesmo um simples raio de sol atravessando o quarto. São pequenas frestas de esperança que nos lembram que a vida continua e que a luz sempre encontra um caminho para voltar. A mensagem é que não importa o tamanho da escuridão que você esteja enfrentando agora, existe uma luz querendo entrar. Talvez seja apenas um fio, um pequeno feixe, mas ele está lá. Permita-se notar essa luz. Permita-se, aos poucos, abrir novamente as cortinas do seu coração. A dor não vai desaparecer de uma hora para outra, mas a luz pode te dar a força necessária para atravessar a escuridão. Lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. A esperança é essa janela que nunca se fecha completamente. Se você está passando por um momento difícil, se sentindo como a Helena no início da nossa história, por favor, busque ajuda. Conversar com amigos, com a família ou com um profissional de saúde mental pode ser o primeiro passo para começar a abrir a sua janela. Você é importante e sua vida tem um valor imenso. Muito obrigado por me acompanharem em mais esta reflexão. Espero que a história de Helena tenha trazido um pouco de luz para o seu dia.